todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Deus tem uma bênção ao nosso coração. Ele fala de várias maneiras e uma das maneiras é a palavra dele. É esta palavra que entra no nosso coração, nós ouvimos a palavra e guardamos ela dentro do nosso coração. E nesta noite nós vamos ler o que está registrado em Gênesis, no capítulo 3, Gênesis capítulo 3, verso 9 até o 10 ou 11. Deixa eu ver. Só 9 e 10. Gênesis 3, 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Eterno Deus, nós suplicamos a tua graça, pedimos a tua bênção. Senhor, que o teu Espírito Santo ele tenha total liberdade para falar ao nosso coração. Ó Deus, nos ensinando, nos capacitando a caminhar na tua presença. Que a tua palavra, ó Deus, ela possa iluminar, que a sua possa esclarecer, clarear, que ela possa, ó Deus, trazer paz ao nosso viver. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esta maneira maravilhosa de Deus falar ao nosso coração através da sua palavra é algo que transforma o nosso viver, transforma a nossa maneira de ser, a nossa maneira de estar, porque a própria palavra nos ensina que nós erramos por não conhecer as Sagradas Escrituras. Então, quando nós deixamos a palavra de Deus de lado, com toda certeza nós estamos caminhando de passos largos para um caminho errado. Por quê? Quando nós conhecemos a palavra do Senhor nos liberta. Conhecereis e sereis libertos. Quando nós passamos a conhecer esta verdade, passamos então a desfrutar de um caminho glorioso, um caminho que é o caminho do Senhor, o caminho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando nós podemos então ver nesta palavra que Deus ele tem uma preocupação com o homem. Deus ele chamou, Deus falou. O intuito do Senhor aqui era que o homem permanecesse fiel a Ele, para que o homem andasse cada dia, no temor, não no medo, mas no temor a Ele, obedecendo a sua palavra, o seu querer, fazendo tudo conforme era para ser feito. Mas o que acontece é que a palavra nos mostra um pouco antes que o homem ouviu a palavra do adversário. O homem, ele cometeu um pecado. Ele cometeu um erro. Tomou um caminho que não era para tomar. Ouviu a voz da serpente. Ouviu a voz do adversário. Praticou algo que não era para ser praticado. Foi enganado, mas aceitou. Ele teve a liberdade de escolher. Há momentos na vida que o homem ele escolhe os caminhos errados. Mas há um tempo em que Deus ele quer falar ao coração do homem ainda mais, oferecendo uma nova oportunidade. A sentença já estava ali, mas a misericórdia também já estava ali. A palavra fala então que após esse erro de Adão, de Eva, de cometerem algo que não agradou ao Senhor, Deus já sabia de tudo isso, mas mesmo assim o Senhor vai e procura Adão. E é o que a palavra fala. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? É bem certo que o Criador dos céus e da terra, o Senhor que nos formou a sua imagem e semelhança,
Ele sabia muito bem, mas ele queria falar, ele queria dirigir a sua palavra a Adão. Ele disse, chamou o Senhor a Adão e disse-lhe, onde estás? Adão estava agora se escondendo. Deus estava procurando o homem porque ele tinha uma preocupação. A preocupação dele era de levar a sua palavra, é de falar, é de mostrar ali a Adão qual era a sua situação. Mas Adão, ele vai e ele esconde. Ele esconde e ele diz ainda, ouvi a tua voz soar no jardim. Meus irmãos, esta voz ela está sendo soada, né? Vi tua voz soar no jardim. A voz de Deus ela está sendo soada assim desde os tempos, desde o início de todas as coisas. Esta voz ela está sendo levada através do Espírito Santo. Esta voz ela tem chegado em vários lugares. Esta voz ela tem chegado ao nosso coração, aos nossos ouvidos e tem entrado no nosso coração. E nos tempos atuais Deus tem usado a sua igreja para poder levar a sua palavra. Através do Espírito Santo, a igreja do Senhor, ela promove esta bênção maravilhosa, ela divulga esta bênção maravilhosa, ela fala deste amor e ela então dá esta continuidade à palavra de Deus. Quando então o Senhor Deus, ele procura ali Adão, ele pergunta, onde estás? É bem certo que ele sabia, mas ele queria então ter este diálogo com Adão, mostrando para Adão que haveria um juízo, sim, haveria um juízo, mas haveria misericórdia. E ele diz então, ouvi tua voz soar no jardim. Esta voz está sendo soada, a oportunidade agora para o homem. Deus ele está falando através da igreja, através dos servos, das servas, através do povo que teme a ele. Deus está falando através da sua própria palavra. E esta palavra, ela produz algo maravilhoso ao coração. E esta é a oportunidade. O que acontece que Adão, quando ele ouve essa voz, ele passa a ter medo. Ele fala assim, temir, porque estava nu. Temi porque estava nu. Meus irmãos, olha a situação que é Adão. Adão agora ele entende que ele errou. Adão agora ele tem conhecimento deste pecado. E ele vai, e ele temeu, e ele reconheceu que ele estava sem vestes. Sem vestes. E nós podemos dizer que esse abrir os olhos de Adão foi algo que mostrou o pecado dele. Foi algo que ele então pôde ver, temi porque estava nu. Ele passou agora a ter esse medo, passou agora a ter vergonha e passou a se esconder. Meus irmãos, o pecado ele gera isso no homem. O homem ele passa a correr de Deus. Ele passa a se esconder. Ele passa a ficar em caminhos tortuosos e ele tem medo de se apresentar diante do Senhor. E vive se escondendo. As pessoas que andam num caminho tortuoso, um caminho errado, contrário à palavra de Deus, essas pessoas elas passam então a se esconder da verdade, da luz, e caminham em lugares tenebrosos. Mas a palavra mostra que a misericórdia estava ali. Deus queria falar a Adão. Deus queria mostrar para Adão a sua verdadeira situação e mostrando para ele que nem tudo estava perdido. Apesar das suas decisões erradas, nem tudo estava perdido. Deus iria estabelecer um caminho para Adão. E ali, então, Adão teria a oportunidade de se redimir e ter paz no seu coração também.
E é desta maneira, então, que nós podemos mostrar que mesmo que você tenha errado, sabe de uma coisa, que se houver arrependimento no seu coração, Deus, Ele irá te perdoar. Deus, Ele irá te dar a oportunidade. Quando Adão fala, então, e escondi-me, muitas pessoas acham que viver escondendo é a solução, mas não é. Causa um vazio na alma, causa um vazio na alma. E isso não tem como esconder. Pode mudar de um lado para o outro, de um país para o outro, não tem como. Precisa resolver. E resolver isso é dizendo para o Senhor: Senhor, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do teu amor, eu preciso do teu perdão. E Deus, Ele está pronto. A palavra fala que Ele jamais lançaria fora aqueles que vão até Ele, aqueles que o Pai dá a Jesus. E aí, nesta noite, a palavra é para você, meu irmão. Caminhe na presença de Deus. Ande neste caminho glorioso. Não se esconda, mas se apresente diante do Senhor. Ouve a voz do Espírito Santo. Ouve a voz do Todo-Poderoso. Ouve a voz daquele que tem algo para te oferecer. Tem paz para a sua vida, tem alegria, tem a bênção da salvação, tem a oportunidade. Ele não veio para te condenar, mas veio para te salvar, para te dar a oportunidade. E todos aqueles, então, que se arrependerem, irão alcançar a bênção da salvação e permanecer na presença dele, tomando posse da graça, da misericórdia, fazendo desta maneira, o nome do Senhor será glorificado. Quando o Senhor Deus, Ele passeava no jardim, Ele procurava. Adão se escondeu. E a palavra nos mostra que Ele escondeu entre ali as árvores, entre a folhagem. E é desta maneira que o verso: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores. Entre as árvores. E isso mostra, meus irmãos, que a madeira, a madeira é algo maleável, pode ser trabalhado na madeira, e representa aqui a vida do homem. Há muitas pessoas que se escondem atrás das outras pessoas. Quando eu falo outras pessoas, falando dos conceitos, das ideias, contrário a tudo o que a palavra fala. A palavra nos ensina que só há um caminho, e este caminho é o Senhor Jesus. A palavra mostra que precisamos andar neste caminho. Há outras pessoas que já dizem que vários caminhos levam até Deus, mas é uma mentira. Só Jesus leva até Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós então aceitamos Ele, nós desfrutamos deste grande amor. Nós passamos então a viver. E o medo vai embora. Adão temeu, porque estava nu, sem vestes de salvação. Quando nós então nos revestimos de um novo homem, de uma nova pessoa, nós passamos então, nós ganhamos essas vestes novas, que chama veste, representação, veste de salvação. E o pecado, ele tira essas vestes. Então, quando nós nos arrependemos e dizemos para nós, não vamos mais andar neste caminho tortuoso, vamos andar na presença de Deus, desta maneira, então nós passamos a desfrutar do perdão de Deus. Deus nos perdoa. E Ele traz paz ao nosso coração, traz alegria para cada um de nós. E não vamos mais viver nos escondendo, correndo de um lado para o outro, nos escondendo nos argumentos, não. Mas vamos nos apresentar diante do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E é desta maneira que Deus quer que você, meu irmão, também se comporte diante do Senhor.
Deus tem uma bênção para o seu coração. Deus tem uma palavra de vida para você. Deus tem a oportunidade. Não se esconda, mas se apresente diante de Deus, porque Deus tem o melhor para você. Deus tem um caminho glorioso, uma vida de paz, uma vida de alegria. E essa vida de alegria tem nome, se chama Jesus. Jesus, Ele é o nosso Salvador. Amém? Esta palavra possa fortalecer o nosso coração, nos fortalecer nessa caminhada, possa fortalecer o seu viver, que possa trazer paz à sua caminhada. Amém? Eterno Deus, nós te glorificamos. Nós te bendizemos, Senhor, porque a tua palavra nos traz alegria. O dizer do Senhor é um dizer maravilhoso, onde mostra onde estamos errando e nos dá a oportunidade de nos redimir, nos reencontrar com o Senhor. Te agradecemos pelo amparo que o Senhor tem nos dado, pelo teu Espírito Santo que não tem parado de falar. A voz do Senhor tem sido soada no jardim, que é a tua igreja, nesses últimos dias. É o jardim de Deus. Esta voz tem soado, levando a oportunidade ao homem. Te agradecemos, ó Pai, por este tão grande amor. Nós te louvamos, Senhor, pela alegria que temos na tua presença. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Nós chegamos ao final desta mensagem, deste culto. Que o Senhor possa te abençoar grandemente. A todos, a graça e a paz do Senhor. Que